Olá, boas tardes. Boas tardes a todos que estão a ver e aqueles que ainda vão ver, porque vai ficar gravado. Então, muito boa tarde. Espero que estejam bem. E hoje estamos aqui para falar de raiva. Se calhar ninguém tem raiva, certo? Bora lá. A raiva que tu engoliste a vida inteira. É esta a live que nos espera. E vou dar aqui ênfase a duas formas de expressão de raiva. A não expressão e a expressão exagerada. Por isso, bora lá aqui navegar nesta live. Então, existem mulheres que nunca gritaram com ninguém, mas elas vivem zangadas há décadas. Não sei se tu és este tipo de mulher que se cala, não diz nada, mas que por dentro está sempre muito zangada. E se tu fores este tipo de mulher, tu fazes uma coisa muito bem. Tu engoles. E engoles o quê? Engoles o não quero, engoles o basta, engoles o não chega, já chega. Tu passas a vida a engolir as tuas emoções e a não expressar. O que é que acontece a alguém que não expressa as emoções, que se cala? Pode acontecer tu sentir-te cansada, doente. Mais à frente já vou explorar estas partes, está bem? Mas bora lá. Também existem mulheres que passam a vida a gritar. Também não sei se tu és uma dessas. As mulheres que passam a vida a gritar com tudo e com todos e por tudo e qualquer coisa. Isso também existe. Estas mulheres, elas, ao gritar, também têm uma postura de eu quero defender-me, eu quero ser vista, eu quero proteger-me. Mas porquê que será que elas usam a raiva exagerada para atingir este fim? Calma, já lá vamos. Bora lá. Devagarinho, chegamos lá. Então, se tu és um tipo ou outro, fica para ver esta live, porque tu vais compreender muito daquilo que se passa dentro de ti. Então, bora lá. Pergunta-te, o que é que esta raiva está a proteger dentro de mim? Tanto seja aquela que não expressa ou aquela que expressa exageradamente. O que é que esta raiva protege dentro de mim? É muito importante que tu percebas isso, ok? Bora lá. Sabias que há um ditado que diz que a ira, ela é uma má conselheira? É verdade, não é? A ira não é uma boa conselheira. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de quem não expressa raiva é muito pior? Porque vai alojar-se no teu corpo e vai ter consequências para ti. Então, a ira é má conselheira, mas o silêncio, esse silêncio, essa ausência de voz, pode levar a coisas bem piores do que a ira. Então, não sei se tu sabes que a palavra raiva, ela vem do latim rabia, exatamente como a doença nos animais. Então, o animal, quando tem raiva, ele espuma pela boca.
ele fica descontrolado e ele age sem discernimento. E é exatamente aqui que está colado a raiva, a emoção da raiva. Nós aprendemos, a nossa família ensinou-nos, a nossa sociedade ensinou-nos que a raiva não é uma coisa bonita, ela é feia. E atrás da raiva vem o descontrolo, atrás da raiva vem o histerismo. Então, a raiva, na nossa sociedade, ela está colada a estas palavras. Daí, haver muitas pessoas que dizem: eu não tenho raiva, eu não sinto raiva, não, eu sou muito paciente, porque elas não querem estar coladas a estas palavras. Se tu tiveres alguma dúvida, vai perguntando, tá bem? Bem-vindas à medida... bem-vindos também à medida que chegam. Então, a maior parte das mulheres que não expressam raiva aprenderam que não podem expressar raiva, não podem mostrar que estão zangadas, porque é errado. Porque o parecer zangada traz consigo alguns castigos. Vai dizendo aí que tipo de raiva, de mulher ou de homem, que tipo de raiva é que tu consegues expressar. És daquelas pessoas que não expressam? És daquelas pessoas que está sempre zangada? Como é que tu és? Vai dando aqui indicações. Então, quando a raiva está associada a pessoas mal educadas, a pessoas com histerismo, a pessoas que estão descontroladas, é normal que eu não queira demonstrar a minha raiva. É normal. Então, bora lá. Só aqui. Mudar o pé. Até agora eu estou a falar de formas como as pessoas demonstram a sua raiva de um lugar não saudável. Mas será que a raiva tem uma função saudável dentro da nossa vida? Claro que tem, não é? Claro que tem. Então a raiva serve para evitar que a gente consiga ultrapassar um limite nosso ou do outro. Ou seja, ela avisa-nos: olha, já estás a passar o teu limite, olha, já estás a passar o limite do outro, estás a ver? Então, este aviso é para que a gente possa adequar a nossa resposta à situação e à circunstância. Então, na função original, a raiva não é violência. E na função original, a raiva não é destruição. Sabias isto? Já tinhas pensado sobre isto? Bora lá, então. A raiva é precisa para tu reconheceres o teu limite. A raiva é precisa para a energia da raiva também. É para tu estabeleceres um direito teu. Mas não é da forma como nós usamos. Essa é que é a questão. Então, bora lá. A raiva, ela é como se fosse um sistema de alarme. Sempre que tu sentires a raiva que vem, parece que vai a subir por ti acima, pergunta-te: que limite meu é que eu já ultrapassei ou eu dei permissão ao outro para ultrapassar? Okay? É importante que tu vais estando consciente do que se passa dentro de ti. Então, a raiva é como se fosse um guarda-costas do teu limite. Nós já tínhamos falado sobre limites. Não sei se vocês que estão aqui já me acompanham e já ouviram as outras lives.
Tenho várias lives sobre as emoções, agora ultimamente, e há uma que eu fiz sobre os limites. E se esse é um assunto teu, vai lá ver, tá bem? Vai lá ver a live dos limites. Então, a raiva não é um problema. O problema é como é que tu usas, a forma como tu usas a raiva. O problema é nunca ninguém te ensinou a expressar raiva de um lugar saudável. Então é importante de tu olhares e perceberes, ok, eu tenho raiva. Atenção, todos nós temos. Não há ninguém que não tenha. É instintivo. É algo que nos protege. A questão é, tendo em conta a forma como nós utilizamos a raiva, está a proteger-te de quê? Porque nem sempre está a proteger os teus limites. Às vezes pode estar apenas a proteger uma insegurança tua. Então, toma atenção a isso. Então, quando não deixas a raiva existir, ou seja, quando não a expressas, ela não vai desaparecer, ela não deixa de existir, ela fica dentro de ti à espera de um momento para, bum, sair. E de certeza que tu conheces pessoas que são muito calmas, são muito tranquilas e que de repente, de um momento para o outro, ou numa situação específica, explodem. É normal. Elas andaram anos e anos, às vezes anos e anos, a acumular dentro delas raivas. Raivas com circunstâncias, raivas com pessoas diversas. Só que depois é como se já não conseguem conter essa raiva. E, bum, explode. E quando explode, nem sempre é com a pessoa certa e no momento adequado. Já vos aconteceu? Bem-vindos, sejam bem-vindos. À medida que chegam, podem ir partilhando alguma coisa que vocês sintam que precisam de partilhar, tá bem? Estou aqui para vos ouvir. Então, quando tu não expressas a raiva, vais engolindo. Existe muita probabilidade de implodires. Ou seja, existem pessoas que engolem e depois há uma altura que explodem, é exterior. Existem pessoas que implodem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essa raiva é como uma água estragada dentro de nós que pode levar a doenças, pode levar a mal-estares. Então, tudo o que tu acumulas dentro de ti, tudo o que fica estagnado, é como, olha, lembra-te, um pântano. É água estagnada. Então, mais ou menos a mesma coisa, está bem? Ou seja, a metáfora serve aqui. É como se as raivas todas que tu acumulas dentro de ti se tornam num pântano. Então, quando tu, de alguma forma, estás sempre neste lugar da raiva exagerada, porque eu estou aqui a dar ênfase a duas vertentes, está bem? Aquelas pessoas que engolem a raiva e aquelas pessoas que estão sempre zangadas e sempre a gritar e sempre a pôr a raiva cá para fora. Então, quando tu exageras na raiva e estás sempre em explosão, o que vai acontecer é que os outros são sempre um alvo para ti, não é? Então, é como se os outros são o inimigo. E aqui, mesmo se a raiva saindo, como sai de um lugar de ferir, também te pode trazer situações de mal-estar ao teu corpo. O corpo vai ser sempre o nosso barómetro, ok? Bora lá. Então, qual é a maior diferença entre uma raiva saudável e uma raiva tóxica? Já fui aqui dizendo algumas coisas, mas vou aqui esclarecer para tu perceberes. Então, quando tu estás a usar a raiva de um lugar saudável,
A raiva vai proteger os teus limites. Então, de um lugar muito específico, a raiva aponta para fora. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, isto aqui não está certo, o que é que eu vou fazer sobre isto? Isto é, há uma raiva, eu identifico a raiva, identifico o assunto e tomo uma medida para resolver o assunto. A raiva tóxica é aquela que eu uso no lugar da implosão ou da explosão, tanto um lado como o outro, e ela leva a lugares de cansaço, irritabilidade, leva a lugares de doença. Então, a raiva tóxica leva a lugares em que tu não sabes estabelecer limites, ou então estabeleces limites com muita agressividade. A raiva tóxica é dos dois lados, ou seja, é como se fossem dois extremos, dois lados da mesma moeda, em déficit e em exagero. Em déficit e em exagero. Então, depois também precisas de olhar para aqui a raiva de um lugar saudável, ela protege. De um lugar tóxico, ela é como um veneno. Um veneno que tu estás a ingerir e que de alguma forma quando explodes com o outro tentas injetar no outro também, mas é um veneno que não te vai fazer bem. Nós sabemos, os venenos não fazem bem, né? Então bora lá. Já sabes que eu tenho aqui sempre notas do que é que eu quero te dizer, porque para mim é importante. Então, quando tu percebes que a raiva pode ser saudável, que a raiva pode estar a jogar na tua equipa para que tu possas saber dizer não, estabelecer limites, colocar a tua opinião, o teu direito de teres uma opinião. Quando isso acontece, a raiva está a ser usada de um lugar saudável. Então, isto é uma das coisas que nós fazemos neste curso de desenvolvimento transpessoal, que é a separação dentro de ti do que é a raiva, quando é que tu utilizas a raiva de um lugar saudável e quando é que tu utilizas a raiva de um lugar tóxico. Então, a raiva, como muita gente acha, não é o inimigo. A raiva é apenas algo que te indica que tem uma informação para ti e que, a maior parte das vezes, tu não escutas. Então, o que é o teu inimigo? Ou qual é o teu inimigo? É a forma como tu usas a raiva. Ou seja, os disfarces que a tua raiva tem. A raiva tem muitos disfarces. Já lá vamos. Então, se calhar, digo-te já. Então, disfarces da raiva. Às vezes as pessoas acham que são muito calmas e que, eu não grito, eu consigo conversar com toda a gente e expor o meu ponto de vista, é tudo muito tranquilo. Ok, bora lá. Então vou-te dar aqui algumas dicas para tu refletires, para perceberes que às vezes a raiva tóxica, ela vem disfarçada. Então, vê se te identificas com estes disfarces, está bem? Olha para ti. Sentes que és extremamente irónico e sarcástico? Sabes quando tu dizes alguma coisa a alguém e depois dizes, estou só a brincar. Mas tu disseste exatamente aquilo que querias dizer. Mas depois dizes que estás só a brincar. E é como se as palavras que tu disseste cortam como facas. Vamos dizer que esta é a raiva que a nível social ela é aceitável, digamos assim. É como se fosse a raiva de fato e gravata. Então, socialmente aceite.
mas muito devastadora para quem a recebe. Ironia e sarcasmo, em exagero, claro. Sabes quando tu ficas em silêncio? E se eu te dissesse que aqueles momentos em que tu ficas em silêncio, em que tu não queres discutir, em que tu te fechas, em que arrastas o mau ambiente por dias, às vezes meses, e se eu te dissesse que esse silêncio é a forma que tu encontras de punir o outro? Mas não é a minha intenção. Observa. A gente precisa sempre de observar dentro de nós. Então, é como se esta raiva viesse vestida de eu não quero dramas, mas ela acaba por ser também muito nociva para o outro. E sabes aquela situação em que tu estás sempre muito cansada, mas que estás com uma irritabilidade constante? Ou seja, cada vez que alguém chega perto de ti, tu parece que estás sempre a ferver. Então, este cansaço, muitas vezes é um cansaço de estar sempre a pedir. É um cansaço de estar sempre a fazer e resolver as coisas sozinha e sozinho. Este cansaço, este cansaço de estar sempre a explicar, às vezes é importante que tu percebas, tu não estás cansada, tu tens muita raiva acumulada dentro de ti. E esse cansaço mostra-te isso, porque os sintomas do teu corpo vão-te mostrar o que se passa dentro de ti. Então, este cansaço é a forma como o teu corpo mostra que tu tens raivas dentro de ti, que tu não expressaste. Outra forma de tu usares a raiva de um lugar tóxico, mas de um lugar disfarçado, é quando tu explodes por qualquer coisinha tu explodes. Sabes aquele lugar em que o copo que derrama na mesa e tu... Não foi o copo. O copo não é o problema. O problema é tudo o que tu tens dentro de ti. Então o copo derramado é apenas a gota d'água. Para que tu possas expressar, é o tubo de escape, sabes? Para que tu possas expressar aquilo que tens lá dentro. Outro disfarce de raiva tóxica dentro de ti é quando tu sentes culpa logo, imediatamente a seguir a zangaste com alguém. Então imagina, zangas-te com alguém, dizes aquilo que precisas dizer, da forma como consegues dizer e, passado 5 minutos, meu Deus, se calhar exagerei, eu não devia ter dito aquilo tudo. Ai, agora ela vai ficar zangada. Ai, agora ela vai ficar magoada. E neste momento em que tu já disseste o que tinhas a dizer, mas depois voltas atrás, é como se tu estivesses a apagar os teus limites. Então, a raiva veio, a expressão veio de um lugar exagerado, mas veio para estabelecer limites. E tu depois voltas atrás. Então, isto são alguns disfarces para que tu compreendas que por detrás de qualquer um deles está raiva acumulada. Então agora pensa lá e diz-me lá se quiseres, com qual destes disfarces tu te identificas mais? Eu sou mesmo aquela. Isso acontece muito. Então se isso te acontece, tu estás a usar a raiva de um lugar tóxico. Eu sei, se calhar não estavas a pensar sobre isso, não era? Não faz mal. Outra coisa que eu queria falar aqui contigo
e que eu acho que é muito importante, é quando as pessoas viram a raiva para dentro. Muitas pessoas, exatamente por tudo o que eu disse anteriormente, pela educação que tiveram, pela forma como a sociedade vê a raiva, muito mais ainda nas mulheres. Nos homens é mais aceitável, mas nas mulheres é visto como histerismo, mal educada, descontrolada. Nesses lugares, muitas vezes a mulher, também pode acontecer com o homem, tá bem? Mas muitas vezes a mulher, ela engole. E, para não se sentir má pessoa, ela vira essa raiva contra ela. Por exemplo, pá, pois é, tu devias ter dito àquela pessoa o que ela que devia ter ouvido, nananã, tu és uma parva, tu devias... Quando nós estamos a fazer isto connosco, nós estamos a virar a raiva para nós. Então, observa essa tua dificuldade em dizer não. Observa essa tua dificuldade em entrar em conflito com os outros e como isso contribui para um acréscimo da irritabilidade dentro de ti e como o alvo passas a ser tu. Porquê? Porque és a única pessoa que não vai retaliar contra ti própria. Então tu precisas de expressar aquilo e viras para ti. E quando viras para ti, tu estás a torturar, tu estás a dar cabo da única pessoa que te pode ajudar, que és tu própria. Então, toma atenção à quantidade de vezes que tu viras a raiva contra ti. Há pessoas que até chegam a fazer isso fisicamente, ou seja, estão muito enraivecidas com alguém e de repente dão um murro na parede e partem a mão. Então elas viraram a raiva contra elas próprias. Não sei se isso é algo que tu já tenhas passado, mas toma atenção, tá bem? E percebe assim, quando tu não expressas a raiva de um lugar saudável com o outro e quando tu viras para dentro de ti, como é que tu achas que o teu corpo vai transmitir o que sente? O corpo só tem uma forma de transmitir, através de sintomas. Então, essa tensão emocional que caracteriza esse acumular de raiva, ele vem acompanhado de tensão física, problemas com o sono, dores de cabeça, ranger dos dentes. Então, há muita coisa que o corpo te vai dando e tu precisas de fazer uma descodificação da forma como o corpo te mostra. Tu estás a viver a raiva de um lugar prejudicial para ti. Pode até ser para o outro também, mas para ti também. Ok? Independentemente de estares no lugar de implodir ou explodir. Então o corpo ele vai gritar aquilo que a boca não diz. Ou o corpo vai gritar as palavras agressivas que a boca diz. Então toma atenção. Quando tu expressas exageradamente a raiva, o teu sistema nervoso central está sempre em sobressalto, não é? Se eu estou sempre zangada, se eu estou sempre a pontos de explodir, o meu sistema nervoso central não está calmo. Então é importante que tu percebas que isso pode levar a doenças como hipertensão, problemas cardíacos. Toma atenção à forma como tu lidas com a raiva, porque é da tua responsabilidade aprender melhor.
desaprender aquilo que te ensinaram e aprender uma nova forma de te relacionares contigo e com os outros. E tu sabes também, que se já me acompanhas por aqui, que eu estou ligada às constelações familiares e que na consciência sistémica dizemos que tudo o que nós temos, ou a maior parte das coisas que nós temos em nós herdamos. Não só a nível físico, mas também a nível do mundo emocional. Então, sim, tu também carregas uma parte de raiva que tu herdaste do teu sistema familiar. Resta saber que herança foi essa e como é que tu a integraste e a integras na tua vida. Então, pensa assim, o que é que a tua família pensava sobre mulheres zangadas? O que é que a tua família pensava sobre homens zangados? Porque isso vai ter, na resposta, tu vais ter a informação que tu precisas para explicar melhor a forma como usas a tua raiva. Achas que não? Vou-te explicar. Bora lá. Então, por exemplo, existem famílias em que os homens têm voz e as mulheres estão caladas. Têm que aguentar. Esta é a tua família? Vai pensando, tá bem? Vai pensando nisso. Existem também famílias onde uma mulher zangada é imediatamente chamada de louca, descontrolada, histérica. É essa a tua família? Existem famílias onde discordar dos outros implica ficar sem amor. Discordar dos outros implica ficar sem amor. Então, quando tu entras em conflito com alguém, há uma informação dentro de ti que diz assim: não entres em conflito, porque tu vais perder o amor. Então, tu nem sabes que isso existe dentro de ti, mas agora sabes que eu estou-te a chamar a atenção para isso. Então, bora, observa como é a tua família, o que é que a tua família pensa sobre a raiva e sobre a expressão da raiva. Existem famílias também onde dizer que eu não quero pode implicar uma sensação de traição de confiança, onde eu dizer não pode despoltar em mim uma sensação de não pertença. Isto são coisas que muitas vezes estão num lugar inconsciente dentro de nós, mas que nós precisamos de trazer para o nosso consciente. Então, a pergunta que eu te faço é: como era na tua família? Como é que eles viam uma mulher zangada, um homem zangado? As mulheres tinham permissão para estar zangadas ou para mostrar aquilo que sentiam? Ou as mulheres não tinham voz? Ou as mulheres tinham medo de não pertencer? Por isso não expressavam a sua zanga. Observa como era na tua família e tu vais começar a perceber o que é que tu estás a fazer com a raiva. Então, claro que existem muitas famílias onde as mulheres não tinham nem licença para falar, nunca mais para se zangarem. E sabes porquê? Porque muitas vezes elas eram castigadas ou eram rotuladas ou havia violência doméstica. Então, é como se dizer aquilo que eu sinto, expressar a minha raiva, expressar a minha discórdia, pode levar
a que o marido, o pai, a mãe se zangue e me bata. Então, eu posso aprender a ficar calada. O que é que acontece? Tu engoles, implodes, ou então não engoles nada e estás sempre a explodir. Estas pessoas que estão sempre a explodir, que estão sempre zangadas, elas ainda não perceberam. Mas eu vou-te dar aqui a dica. E pode ser o teu caso, ou pode ser o caso de alguém que tu conheças. E pode ser que tu aches que isto faz algum sentido e podes enviar esta live até para essa pessoa que tu conheces. Existem pessoas que... Vou falar das mulheres, porque é um tema mais recorrente nesta parte do engolir. Existem mulheres que têm gerações passadas que engoliram muito, que não tiveram voz. E existem mulheres que entram em lealdade para com estas mulheres, mas num lugar de oposição. O que é isto? É como se cada vez que elas se zangam, cada vez que elas dizem o que querem e sem perceber se ferem o outro, se não ferem, elas não querem saber. Elas apenas querem falar, ter voz, expressar a raiva que sentem. Elas fazem isso muitas vezes por elas e por todas as mulheres que não tiveram voz. E se esse é o teu caso, a minha pergunta para ti é: quanto mais tempo é que tu vais andar a dar voz às mulheres da tua família, impedindo-te de dar voz a ti mesma? Porque da forma como tu fazes, tu não estás a conseguir ter limites saudáveis, tu não estás a conseguir expressar de um lugar seguro e maduro aquilo que tu precisas, aquilo que tu queres. Tu apenas estás a entrar em agressividade, tu apenas estás a entrar em conflito com os outros, por ti e por elas. Então, quando é que a tua vida vai estar baseada naquilo que é bom para ti e adequado para ti? Pergunta-te e reflete, está bem, sobre essa questão. Depois, o que é que eu queria mais dizer? Neste lugar em que tu expressas em demasiado, pode ter havido lá atrás esta proibição de falar. Proibição. Então, tu pegas isto, é como se tu estivesses contra esta proibição e quase como se tu dissessem: a mim ninguém proíbe de dizer o que eu quero e o que eu sinto. Mas as pessoas que engolem, que calam, elas não vivem a raiva, elas vivem a proibição. É como se elas sentissem que lá atrás era proibido, agora também é proibido. Então é muito interessante quando nós percebemos a forma como nós nos ligamos aos membros do nosso sistema familiar com estas lealdades que nem sempre é o melhor para nós, nem sempre é o mais adequado à situação ou àquela relação, mas a verdade é que é a forma como nós fazemos. Então, o meu convite para ti, tanto se tu és a mulher que engole, como se tu és a mulher que explode, o meu convite para ti é que tu sejas a primeira mulher do teu sistema familiar a usar a raiva saudável, para que possas estabelecer limites, para que possas dizer não. E é importante que tu percebas que para isso a raiva tem que vir de um lugar limpo, claro, direto.
é uma expressão com dignidade, é uma expressão com respeito, ou seja, respeito por ti e respeito pelo outro. Esse é o lugar da raiva. Então, este é o convite para ti. Sê a primeira mulher que usa a raiva para proteger os seus limites e não usa a raiva para atacar o outro, para fazer do outro um alvo, para fazer do outro um culpado. É só um convite. Aceitas se quiseres. Volto à pergunta inicial, que é: o que é que a tua raiva está a querer proteger em ti? Porque de uma forma geral, ela deveria de proteger os teus limites, ela deveria de proteger o teu direito a ter voz. Mas às vezes ela está a proteger o teu direito de pertencer. Às vezes ela está a proteger o teu direito de ser vista. E a raiva não é para ser usada dessa forma. Pensa sobre isso. Então, podes não estar com alguma dificuldade em identificar os exemplos. Mas pode estar a proteger o quê, afinal? Ok, então vou-te dar aqui alguns exemplos para que tu possas te orientar, está bem? Então, imagina, talvez a tua raiva esteja a proteger o teu descanso, ou seja, se eu estiver sempre com raiva, eu estou sempre em ação e eu não descanso. Ou se eu estiver sempre a engolir a raiva, eu ao menos estou descansadinha, ao menos não entro em conflito. Então lembrem-se sempre, existem sempre os dois lados, existem sempre os dois extremos, existem sempre os dois lados da moeda, mas em qualquer um dos lados a raiva está a ser usada de um lugar tóxico, a raiva está a ser engolida. Mesmo as pessoas que expressam, que se zangam a toda a hora, elas não estão a expressar exatamente o que lá está dentro. Elas apenas precisam de deitar cá para fora, mas elas não vão ao fundo da questão, à profundidade mas afinal, para que é que esta raiva serve dentro de mim? O que é que ela está a proteger dentro de mim? Então, voltando, pode ser o teu descanso, o teu direito a dizer não, pode ser que a tua raiva esteja a proteger uma relação que já foi ultrapassada, que já não tem nexo na tua vida, mas se tu te calares, ao menos ficas na relação. Pode proteger uma parte de ti que há anos que pede para ser ouvida. Existem partes dentro de nós que querem ser ouvidas e nós, se nos calarmos, ao menos não temos confusão, mas essa parte também não é ouvida. Então, tens aqui alguns exemplos de coisas que a tua raiva pode estar a proteger. Mas só tu é que podes saber e só tu é que podes sentir o que é que a tua raiva está a proteger. E para te ajudar um pouco mais nisso, vou-te propor aqui um exercício, se quiseres. Então, vou pedir que tu penses numa pessoa de quem tu sentes raiva. E quando identificares essa pessoa, sente no teu corpo. Em que zona do teu corpo é que fica mais ativada, é que tu sentes essa raiva. Às vezes é na garganta, outras vezes é no coração, outras vezes pode ser no estômago. Eu não sei. Tu é que tens de saber onde é que tu sentes essa raiva. E quando tu perceberes de quem é que sentes, onde é que tu sentes no teu corpo e identificas que sentes raiva desta pessoa, a primeira coisa que eu vou-te sugerir é que tu consigas escrever tudo aquilo que tu gostarias de ter conseguido dizer a essa pessoa. Aquilo que eu mais queria dizer a esta pessoa, mas eu nunca disse. Se calhar, vamos só aqui para uma coisa e depois tu adaptas o exercício
para as outras, para as seguintes, está bem? Então, uma coisa que tu gostarias de ter dito a esta pessoa de quem tens raiva e que nunca disseste. Escreve. Eu vou-te dar assim uma dica. Então imagina, se eu pensar numa pessoa de quem eu tenho muita raiva, eu posso, algo que eu nunca disse é, eu acho que tu foste injusto comigo e eu não merecia. Claro, imagina que é isso. Então a próxima pergunta que eu quero que tu te faças é: qual foi o limite que essa raiva está a tentar proteger? Então, nesta frase que eu te disse, não é? Eu sinto que tu foste injusto comigo e eu não merecia. Qual foi o limite que estava ali em causa? É um limite de justiça, é um limite de igualdade. Ou seja, este limite para mim foi ultrapassado. Então, observa isso. Qual é o limite que está em causa nisso que tu acabaste de dizer sobre essa pessoa? Isso. Qualquer coisa que queiras partilhar comigo, podes partilhar agora. Também podes partilhar depois. Às vezes estas situações não são fáceis de partilhar. Então, se quiseres mandar uma mensagem privada, estás à vontade. Eu vou te ouvir, ler. Com toda a atenção, está bem? Então, para que tu possas também ficar assim com uma ideia mais clara sobre aquilo que nós estamos aqui a falar, vou-te dar um exemplo da minha história pessoal. Quando eu era miúda, eu era sempre aquela boazinha, aquela que não fazia mal nenhum a ninguém, aquela bonitinha, que linda. Linda não era no sentido de corporalmente, era que linda porque está sossegadinha, que linda porque se porta bem, esse linda. Então, de alguma forma, durante muito tempo eu achava que eu nem sentia raiva. Não havia manifestação. Até que um dia eu estava a lavar a louça e de repente eu pego nos talheres e eu não sei como, nem porquê, eu começo a tirar os talheres para dentro do lava-louças, mas com uma intensidade, com uma raiva, e comecei a falar. Bem, eu acho que me assustei ali, com a intensidade de tudo aquilo que estava dentro de mim. E ignorei. É tipo, esquece, isto é demais para mim. Eu era uma miúda. Então, o que é que aconteceu? A partir desse momento que eu ignorei, ou seja, aquilo veio, não é? O meu corpo mostrou-me. A partir desse momento que eu ignorei, o que é que aconteceu? Eu comecei-me a dar conta de que, volta e meia, eu explodia com algumas pessoas. Do nada. Claro que à medida que eu fui crescendo, eu percebi, ok, eu tenho que olhar para isto. Eu não posso continuar a explodir com pessoas, desadequadamente. Às vezes não era com aquela... A verdadeira raiva não era com aquela pessoa. Aquela pessoa vai disputando algo em mim, mas não era com aquela pessoa. E não é na melhor situação. Então, isso foi acontecendo. E eu decidi que eu tinha que trabalhar e olhar para isto. Claro que foi um processo longo, não é? Não foi rápido. Eu precisava de escolher ou eu achava que eu precisava de escolher entre engolir ou explodir. E vocês já ouviram esta live e sabem, não é esse o assunto. Mas eu achava que era. Então, eu tive que aprender a identificar o sentimento, ou seja, a identificar aqui eu sinto raiva, ali é medo, ali é outra coisa qualquer, mas eu precisei de aprender a identificar a emoção, aprender a identificar a raiva, aprender a identificar o que realmente estava a sentir. Depois aprendi a comunicar o que eu sentia a partir de um lugar das minhas necessidades. Então, é uma forma não violenta de comunicar.
e quando eu dizia o que eu sentia e o que eu necessitava, nem sempre o outro vai perceber, nem sempre o outro consegue ir ao encontro daquilo que eu preciso, mas eu já disse. Então, quando eu digo, eu estou a estabelecer limites, sem fazer do outro o culpado, sem fazer do outro o inimigo. É apenas dizer, eu preciso neste assunto disto, assim, assim. Então, com o trabalho sistémico, esta foi a forma como eu consegui identificar as raivas e ir trabalhando as raivas. Mas mesmo assim, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma postura madura em relação à expressão da raiva, eu sentia que havia mais. Então, quando eu comecei a fazer o trabalho sistémico, eu percebi que eu carregava a raiva das mulheres do meu sistema familiar contra os homens. Eu carregava a impulsividade das mulheres. E eu não sou uma pessoa impulsiva, mas eu carregava essa impulsividade. E eu carregava esta dificuldade de relacionar-me com os homens, igual às mulheres do meu sistema familiar. Então, este é o ouro do sistema, de trabalhar a parte sistémica. É nós identificarmos coisas que à primeira vista não estão lá. Então, quando eu identifiquei isto, eu percebi. O objetivo ao identificar isto não é dizer que elas são as culpadas, não é isso, ou que os homens são os culpados. Não é esse o objetivo. O objetivo é eu olhar, eu compreender, eu olhar com amor, olhar com aceitação o que conseguiram viver lá atrás, integrar em mim a partir de um lugar diferente, para que eu possa viver relações diferentes daquelas que viveram lá atrás. Mas para isto é sempre um lugar de amor, aceitação e coragem. Coragem para fazer diferente, coragem para caminhar o meu próprio caminho e não continuar a trilhar o caminho delas. Estou aqui a falar da minha história pessoal, mas e que está mais ligada às mulheres, mas tudo isto se aplica também aos homens. Existem homens que são muito agressivos porque tiveram pais que foram agressivos com eles e que lhes mostraram o que é ser homem, não é? Este homem que estabelece respeito através do medo, através da zanga. Tudo isto é apreendido. A questão é, a partir do momento que nós somos adultos, nós precisamos de assumir a responsabilidade de fazer diferente. Porquê? Porque é bom para nós. E foi isso que eu fiz na minha vida. E aqui para ir terminando esta live, eu vou-te dar 3 dicas. Porque às vezes trabalhar, às vezes não, sempre. Desculpa o uso da palavra sempre, mas então quase sempre. O trabalho com a raiva é muito complexo, até porque a raiva atravessa várias áreas dentro de nós. Ela pode ser expressa, ela pode se manifestar mais na relação familiar, mais na relação amorosa, mais na relação com os amigos, mais na relação laboral, eu não sei. Ou mesmo na relação sexual, na parte da sexualidade. Então a raiva, ela atravessa-nos várias áreas da nossa vida. Então ela é bastante complexa. Mas vamos aqui tentar simplificar algo que é bastante complexo, e se tu sentes que tu queres entrar nesta complexidade e de alguma forma sair do outro lado com um entendimento completamente diferente e uma postura completamente diferente em relação à raiva, já sabes,
9ª edição do curso de Desenvolvimento Transpessoal baseado nas constelações familiares. Vai iniciar em setembro. Então vou-te dar aqui 3 dicas para que tu possas saber o que fazer com a raiva. Bora lá. Primeira dica, reconhecer. Muitas mulheres, muitos homens não reconhecem que têm raiva, que estão zangados. Então a primeira dica é reconhece. Não precisas te justificar, não precisas dizer porquê, apenas reconhece. Hoje estou zangada contigo. Ou estou zangada. Às vezes pode nem ser com o outro. Às vezes pode ser só com a vida, com Deus, com o trabalho, com o que for. Mas identifica aquilo que tu sentes, reconhece aquilo que tu sentes. Esta é a primeira dica. A segunda dica é descobre. Descobre o que é que fez, o que é que aconteceu para tu ultrapassares esse limite teu. O que é que tu fizeste ou o que é que o outro fez, entre aspas, porque é aquilo que tu permitiste que o outro fizesse. Então, o que é que aconteceu para que tu tivesses que ultrapassar um limite? Então, durante esta live eu dei-te sempre esta pergunta de o que é que a minha raiva está a proteger? Então, quando tu vais para esse lugar de responder esta pergunta, tu vais perceber que limite é que tu estás a tentar não estabelecer na tua vida. Porque tens ganhos secundários, de efeitos paralelos daquilo que é a manifestação ou não manifestação da raiva. Está bem? Então, reconhecer, descobrir e o terceiro, comunicar. Ou seja, o que é que eu preciso dizer ou fazer agora que eu já identifiquei, que eu já reconheci, que eu já descobri, o que é que eu preciso de fazer agora? Então é um processo simples para algo complexo, eu sei, mas temos que começar por algum lado, certo? Então bora, começa por aqui, tá? Espero que te ajude estas dicas. Então é importante que tu percebas que a raiva, ela não precisa de ser despejada. Conhece este termo? Alguém que chega perto de ti e começa a despejar a raiva dela. Ou tu própria chegas ao pé de alguém e começas a despejar a tua raiva. A raiva não nasceu para ser despejada. Raiva não é caixote de lixo. O outro também não é caixote de lixo. Então, a raiva, ela existe para ser traduzida. Ou seja, quando tu sentes raiva, tu precisas dizer, ok, espera lá, mas porquê que eu estou a sentir raiva? Qual foi o limite dentro de mim que eu saltei? Ou que eu ignorei? Ou, dentro de mim, o que é que aconteceu? O que é que eu estou a sentir? Porque às vezes nós usamos a raiva para não nos sentirmos inseguros. Não é? Às vezes zangamos, mas estamos super inseguras cá dentro. E a raiva, e a forma como estamos a falar parece que estamos muito seguras. Então, o que é que a raiva está a proteger? Então, esta é a pergunta que nos acompanhou a live toda e espero que já tenhas algumas respostas para ti. Então, talvez hoje tu tenhas descoberto e percebido que tu não és uma mulher demasiado zangada. Tu és uma mulher que está cansada, irritada de não ter voz, de não ser vista. Não sei. Se quiseres partilhar comigo, diz-me lá o que é que tu descobriste até agora sobre ti. Se calhar descobriste que tu não tens autorização para expressar a tua raiva, porque estás em lealdade com o teu sistema familiar. Se calhar. Se calhar tu percebeste que tu não podes, entre aspas, claro, tu não podes dizer que não
Tu não podes dizer que chega, tu não podes dizer que isto não está bem, tu não podes dizer que isto também importa. Se calhar tu não podes. E é importante perceberes, mas porquê é que eu não posso? E de certeza que vai bater na história do teu sistema familiar, por isso é tão importante nós conhecermos a história do nosso sistema familiar. Então, diz-me tu, o que é que tu queres fazer com isto tudo? Talvez tu queiras apenas defender-te, proteger-te e a raiva cumpra esse propósito. Talvez tu não saibas fazer isso de outra forma. Talvez essa tenha sido a forma como tu aprendeste. Então, de alguma forma é importante tu percebas assim. A tua raiva, ela não precisa de mandar na tua vida. Ela quer fazer parte da tua vida. Ela precisa de fazer parte da tua vida, mas ela não quer mandar na tua vida. Ela não quer comandar a tua vida. A tua raiva também não quer viver sozinha num quartinho dentro de ti, onde tu nem vais lá visitá-la. Também não é para isso que existe a raiva. Ela não quer alugar um T0 dentro de ti. E a raiva também não quer sair da tua boca como se fossem flechas que vão em direção ao outro, mas que parecem bumerangues, porque quando vão em direção ao outro, magoam e voltam. Porque tudo o que nós dizemos de um lugar para magoar o outro, nós estamos a magoar-nos a nós também. Observa como é a tua garganta. O que é que acontece quando tu falas coisas ao outro, quando estás com raiva, quando humilhas o outro? Porque às vezes nós vamos para esses lugares, não é? De humilhação, de descrença em relação ao outro. E observa quantas vezes tens dor de garganta, quantas vezes esta zona aqui não está tranquila. Não sei, é só para observares. Então, é importante que tu percebas que tudo o que eu te estou a dizer aqui são tópicos que nós vamos trabalhar dentro do curso de desenvolvimento transpessoal, que já vai na 9ª edição. Pois é, já fiz 8 edições com turmas pequenas, no máximo 10, e que foram incríveis as transformações que as pessoas tiveram. Incríveis. Então, bora lá. Resumindo o que eu te passei aqui. A raiva não é tua inimiga. É apenas uma maneira de avisar-te que tu precisas de alguma coisa e precisas de ver alguma coisa em ti, precisas de estar atenta às tuas necessidades. A raiva, quando é engolida, ela não se torna uma melhor conselheira. Não. A raiva engolida não desaparece. Ela pode implodir dentro de ti, ou ela pode explodir na hora errada, com a medida errada, no sítio errado, com a pessoa errada. Porque quando tu estás a despejar em cima de alguém, tu não despejas apenas e só as desavenças que tu tens com aquela pessoa. Imagina, a mulher quando chega à casa e o marido não fez as coisas que devia de fazer, não sei, pôr a mesa e essas coisas, e quando ela entra em conflito, manifestando a sua raiva exageradamente, ela não está contra só o marido, ela está contra o colega de trabalho que não a ajudou numa determinada situação, ela está contra o filho que nunca faz o que ela diz, ela está contra o pai dela que fez a mesma coisa, a mesma situação com a mãe dela, ela está contra a mãe que aguentou essa situação. Ou seja, não é uma
que contenha apenas e só algo sobre mim e o outro. É algo sobre mim e todas as minhas relações e sobre o outro. E às vezes é difícil para o outro de perceber isto. Mas claro, todos nós temos isto, está bem? Todos nós. Depois, a raiva que ela expressa exageradamente e constantemente leva a faltas de respeito, leva a situações de maior agressividade. E quando nós estamos a ser muito agressivos com alguém ou estamos a humilhar alguém, há uma fatura a ser paga. Tudo o que nós fazemos a nós, ao outro, tem uma fatura. E a fatura pode ser uma doença, e a fatura pode ser o fim de uma relação, e a fatura, eu não sei, pode ser o seres despedida, eu não sei. A questão é, qual é a fatura que tu estás disposto a pagar? E às vezes nós não pensamos nisto. Nós apenas andamos a viver a vida no automático e não pensamos que tudo o que nós fazemos tem consequências e que às vezes, se calhar, eu não quero aquela consequência para mim. Então, porquê que eu fui por aquele caminho? Não é consciente, não é? Nem sempre é consciente. Ok. Então, estar num lugar em que tu usas a raiva de uma forma limpa, direta, com dignidade, é estar num lugar em que tu sabes dizer não. É estar num lugar em que dás espaço ao outro para dizer não também. Ou seja, tu estabeleces os teus limites e dás espaço ao outro para ele estabelecer os limites dele também. Então, se tu hoje reconheceste aqui uma raiva que tu tens engolido, ou se tu reconheceste aqui que manifestas a raiva de um lugar muito exagerado e que é constante, se tu reconheceste isso, por favor, não te julgues por tudo o que eu disse hoje, que é: tu estás a repetir, a replicar algo que te foi ensinado. Tenha sido um ensinamento implícito ou explícito, mas foi um ensinamento. Tu podes os teus pais, a tua família pode ter-te dito, ou as ações deles podem ter-te dado essa percepção. Então é importante que tu percebas assim, não é o momento de te julgares. Porque senão estás a fazer mais uma vítima de ti própria. É aquele lugar em que tu usas a raiva contra ti. Não é esse o objetivo. O objetivo é identificar que eu andava no automático a reagir quando ficava calada ou a reagir quando explodia e escolher, porque tu tens o poder de escolher. É o teu maior poder. O poder de escolher. Eu já não quero isto para mim e eu quero que seja de forma diferente. Mas para isso tu vais ter que olhar para diversas áreas, nomeadamente o transgeracional, para perceberes quais são os emaranhamentos que tu tens junto da tua família, está bem? Então, novamente, se calhar vou deixar-te mais uma vez isto aqui. Escreve assim, se quiseres, claro. A minha raiva está a tentar proteger o quê? Tu é que sabes. A tua raiva está a tentar proteger o quê? Então, se tu não consegues responder esta pergunta, este curso é para ti.
Se tu consegues responder a pergunta, mas não sabes porquê, este curso é para ti. Se tu quiseres começar a usar as emoções a partir de um lugar de protagonista, de um lugar de autor da tua vida, autora da tua vida, este curso é para ti. Se tu quiseres continuar nesse lugar do automático, se tu quiseres não mexer nestas situações, este curso não é para ti. Então, faz escolhas conscientes na tua vida. Conscientes porquê? Por causa das consequências. Porque se tu escolhes mexer nestas coisas, é normal que depois não seja um processo fácil. É provável que seja um processo doloroso. Como é que eu sei? Já passei por isso. E já acompanhei centenas de milhares de pessoas nesses processos. Então, bora lá. É importante que tu tenhas a noção do que é que tu queres fazer quando tu identificas que tens um padrão de raiva e estás a repetir. Identifica, reconhece, comunica e depois percebe o que é que eu quero fazer com isto, porque eu não consegui fazer sozinha. Acredito que tu também não consigas, ainda mais a raiva, que é uma emoção tão intensa, tão visceral dentro de nós. Então, aqui neste curso de desenvolvimento transpessoal baseado nas constelações familiares, que é a 9ª edição, tu tens muita coisa que te pode ajudar. Olha, tu tens um manual que te pode ajudar. Tu tens aulas em direto em que podes pôr as tuas dúvidas, em que fazemos a tua constelação. As aulas são 2 aulas por mês. Tu tens uma mentoria individual, ou seja, eu e tu, com o teu assunto, mensalmente uma mentoria individual. Então, aqui tu vais ter acesso a muitas ferramentas, a muitos recursos para que tu possas lidar com a tua raiva de um lugar mais tranquilo, de um lugar que te traga independência e autonomia emocional, maturidade emocional, responsabilidade. Esta é a oferta. Mas se não estás disponível para esta oferta e para fazer o processo, caminhar um caminho diferente, então se calhar ainda não está na tua hora. Todos nós temos um ritmo. Observa qual é o teu. Se já estás farta, está na tua hora. Se achas que tudo o que ela disse ali tem muita razão, mas estou sossegadinha onde eu estou melhor assim. Está tudo bem. Mantém-te aí. És tu que escolhes. Tu é que sabes quando é que é a tua hora. Então, para as inscrições e informações do curso, tu tens o link na bio. Podes ir lá e se tiveres mais alguma dúvida, por favor, aborda-me. Estou aqui disponível, tá bem? Então, quero deixar-te uma última frase que é: tu não precisas de engolir a tua raiva. Tu não precisas de gritar a tua raiva. Tu apenas precisas de olhar, identificar, reconhecer, abraçar a tua raiva, perceber o que está por detrás dela e perceber, ok, já sei o que está por trás, já sei a causa, já sei os motivos que me levaram lá, como é que eu faço diferente? Então tudo isso tu tens neste curso. Observa se já chegou a tua hora. Então, vem dar à tua raiva o lugar que ela merece na tua vida, que não é de motorista da tua vida. Então, olha, quero agradecer teres estado aqui comigo, agradecer a quem ainda vai ver e dizer-te que estou disponível para todas as dúvidas que tu tiveres. Podes contactar-me por mensagem pessoal, telemóvel, pelo WhatsApp ou aqui pelo Instagram. E
Mas eu não sou pessoa para fazer trabalho de grupo, porque isto é um trabalho de grupo, certo? Então, se não és pessoa para fazer um trabalho de grupo, eu também faço consultas individuais. Então, vê se chegou a tua hora. Se a raiva, se a forma como tu lidas com a raiva te está a dar cabo da tua vida, chegou a tua hora. Se achas que não, ainda é suportável, então se calhar ainda não chegou a tua hora. Tu é que decides. Um resto de boa noite para ti. Que tenhas tudo de bom. Continua as férias, continua o bom trabalho. Boa semana.